Esta é a história da mais famosa empresa produtora de vinhos da Madeira, que está nas mãos da mesma família há 7 gerações. A família mantém-se fiel às tradições e dedica o seu tempo, arte e paixão à produção do famoso vinho da Madeira. A empresa é hoje liderada por Chris Blandy. Foi em 1811 que John Blandy, um jovem inglês de Dorset, na Grã-Bretanha, pertencente à família Blandy, começou a escrever uma história na Ilha da Madeira que viria a marcar toda a família, mas também a própria ilha, através da produção de um vinho famoso e único no mundo, o vinho da Madeira. Em Dorset, a família Blandy, outrora próspera, atravessava um período particularmente difícil que piorou com a morte de Charles Blandy, até então o patriarca da família, em 1803. Então, o mais velho dos 9 filhos, John Blandy, apenas com 24 anos de idade, rumou à Ilha da Madeira munido de carta de recomendação e logo conseguiu um emprego numa empresa de vinhos. A recepção foi de tal maneira boa que o jovem John Blandy rapidamente se apaixonou pela ilha. Em 1811, John Blandy, que havia partido para a Inglaterra para casar, regressa à Madeira para criar a sua própria empresa de vinhos com os seus irmãos Thomas e George. Rapidamente começaram a exportar vinho para os 4 cantos do mundo, para locais tão distantes como Rússia, Norte da Europa, Antilhas e continente americano, e a empresa passou a importar também outros produtos de várias origens, alargando desta forma a sua atividade. E para mim é engraçado porque o 1811 realmente representa não só a data do estabelecimento da nossa família, da marca, no negócio de vinho de Madeira, mas também o facto que nós conseguimos beber hoje, há mais de 200 anos depois, continua a ser um vinho fenomenal. Sempre ativo, John Blandy percorreu muitos países em vários continentes a vender vinho, incluindo a sua Inglaterra natal, mas regressava sempre à Madeira e foi ali que faleceu com 72 anos de idade. John Blandy, quando veio cá em 1808, penso eu, à procura de trabalho e gostou, voltou para a Inglaterra, casou-se em Inglaterra e logo voltou para a Madeira e iniciou a sua atividade em seu nome próprio em 1811. Alugou estas instalações inicialmente e mais tarde adquiriu as instalações. Mas o John Blandy claramente teve uma visão de negócio extraordinária. Na ordem de sucessão, Charles Blandy, um dos 3 filhos de John Blandy, assume a liderança dos negócios apenas com 32 anos de idade. Construiu as bases da enorme solidez que a Blandy foi adquirindo com o seu talento, determinação e muito trabalho. Construído no século XVII, o anexo do antigo convento de São Francisco foi adquirido por Charles Blandy em 1840 e ali viria a instalar uma adega onde desde então estão pipas e tonéis cheios do famoso vinho generoso, pertença da própria família. A proximidade do Porto Funchal facilitava o escoamento do vinho para todo o mundo. O próprio edifício é um museu, sempre dinâmico. Porquê? Porque esta coisa de termos os vinhos, de manipularmos os vinhos, de tirar os vinhos velhos por os vinhos novos, os aromas, estes trabalhos dos tanoeiros, tudo isto faz que sejam de algum dinamismo e que as pessoas sintam, quem entra aqui sente o peso e a responsabilidade histórica que é ter uma adega no centro do Funchal. E são estas velhas adegas, que fazem parte de um conjunto arquitetónico designado por Blandy's Wine Lodge, que continuam não só a albergar os vinhos que ali envelhecem, como são também um dos pontos de maior interesse da cidade do Funchal, por serem um verdadeiro museu do vinho da Madeira, que conta também com um centro de visitas e uma loja de vinhos, proporcionando a todos que aqui vêm uma experiência vínica única e inesquecível. Bem, agora estamos aqui nas nossas adegas, Blandy's Wine Lodge, que realmente é a coração da nossa operação e também da nossa família. Foi aqui onde tudo começou, em 1811. Nós constatamos que os vinhos envelhecidos aqui são diferentes. Para já evoluem muito mais depressa. O vinho começa nos primeiros 5 anos no terceiro andar, passados 5 anos desce para o segundo andar, onde fica 5 a 10 anos, depois vem para este andar para o primeiro ano
e, quando ele tem cerca de 20 anos, vai para o resto de chão. Ali estão armazenados os vinhos mais antigos e aqueles que ainda estão a estagiar nas velhas barricas de madeira. Numa visita às instalações, contam-nos a história não só da empresa e da família Blandy, como também deste vinho de excelência que é o vinho da Madeira. E provam-se os vinhos, dos mais novos até às verdadeiras raridades. Tudo guiado e explicado por profissionais que nos levam por esta viagem fantástica que é também a história da própria família. Charles Blandy criou uma coleção ímpar de vinhos da Madeira datados que ficou conhecida como Blandy Madeiras. Faleceu em 1879 e só anos depois estes vinhos se revelaram fundamentais, mostrando a visão estratégica de Charles Blandy, trazendo mesmo até aos nossos dias vinhos da Madeira raros. Para qualquer membro da família que está a gerir esta empresa de vinhos, eu acho que quase tem uma responsabilidade de pensar nas futuras gerações. Porque não é por acaso que estou agora aqui numa sala em que contém uma grande parte do estoque de vinho velho da família. E cá dentro encontramos um vinho de 69, um bastardo, Sarcial de 55, uma Malvasia de 1983, um Boal de 1811. Mas também encontramos quase peças de arte, tal como isto, um Malvasia de 1755. E esta garrafa aqui, que eu acho fantástico, mas não faço ideia qual é o vinho que está cá dentro, mas isso é que não vou querer ser eu a abrir. A minha preferência é deixar este agora para as próximas gerações. As perspectivas para o negócio da família Blandy eram sombrias naquele tempo. A morte de Charles Blandy seguiu-se a do seu filho John Graham. Então, John Burden viu-se à frente dos destinos da empresa, a braços com imensas dívidas que foram rapidamente superadas. Com muita determinação, John Burden conseguiu fortalecer a empresa e afirmá-la como líder no comércio do vinho da Madeira, sobretudo a nível mundial, com estoques de vinhos antigos inigualáveis. A crise transforma-se em benefício. Como em qualquer região vitivinícola do mundo, também na Madeira o vinho tem um ciclo que começa na poda das vinhas e termina com os vinhos nas barricas, a estagiar, até serem engarrafados muito mais tarde. E em cada novo ano há novo ciclo. A família Blandy sempre deu grande importância à viticultura, não só respeitando as vinhas velhas que vai adquirindo ou alugando, como as vinhas novas que vai plantando, mas também os mais de 600 viticultores que trabalham com a família, muitos dos quais há várias gerações. 590 km oeste de Casablanca e 900 km sul-oeste de Lisboa, o arquipélago de Madeira é composto por 3 ilhas. Madeira, principal, o Porto Santo e as ilhas desertas, todos com origens vulcânicas. Como conseguem ver atrás de mim, tem uma encosta bastante agreste, montanhosa, com vento que vem predominantemente do nordeste, que bate aqui contra o conjunto de montanhas e cria-se aqui os 7 microclimas da Madeira. Embora tenham sempre enquadramentos paisagísticos incríveis, seja nas vinhas do Cariçal, seja nas vinhas de São Jorge bastante mais altas, seja no Quinta do Bispo ou na Quinta de Santa Luzia, são vinhedos que indicam que estes vinhos são claramente vinhos de montanha. O arquipélago da Madeira apresenta características geralmente subtropicais e mesmo tropicais em algumas zonas da costa sul. O clima é subtropical seco, sendo as temperaturas médias ao longo do ano bastante amenas, assim como a temperatura da água do mar. Sendo os solos das ilhas de origem vulcânica, são em geral bastante ricos, argilosos, com predominância de rochas basálticas, com muita acidez e muito ricos em matéria orgânica. Mas também com algumas rochas sedimentares, sobretudo ao longo da costa e nas fajãs. A Blandy tem vindo a proceder a estudos dos solos, não só para plantar mais vinhas em condições ideais, mas também para um melhor conhecimento e preservação dos mesmos. Estamos no vale da Ribeira de Santa Luzia, estamos praticamente no centro do Funchal, mas isto é uma quinta com muita tradição, com muitas gerações, sensivelmente tem 5 gerações. É praticamente a maior extensão de vinha no centro do Funchal. Para além desta quinta com 2 hectares, nós estamos a investir
noutra quinta no norte da ilha, que é a Quinta do Bispo, com cerca de 4,5 hectares, e ainda na Quinta do Furão, também no norte, com mais cerca de 2 hectares, onde vamos apostar essencialmente nas castas Malvasia, Sarcial e Verdelho. A família Blandy continua a dar grande importância à tradição, apostando na sua preservação, sem descurar nunca os critérios mais elevados de qualidade, rigor e modernização ao nível da produção, garantindo que todos os vinhos são produzidos com recurso a castas típicas e são envelhecidos de forma tradicional. Ainda hoje continuam a produzir-se castas tradicionais em vinhas já com alguma idade nas diversas quintas. No entanto, também há vinhas modernas que produzem uvas para os vinhos Blandys Madeira do futuro. Estamos aqui na zona da Reposeira, 600 metros de altitude. É uma zona de verdelho. E o verdelho tem uma história engraçada. Foi introduzido cá na Madeira logo depois do seu descobrimento em 1419 e representava mais que 50% de todas as variedades plantadas cá na Madeira. Infelizmente, e devido à chegada da floxeira em 1872, esta vinha foi substituída por outras castas, mas hoje em dia estamos felizmente a ver uma renascença desta variedade cá na Madeira, representada muito bem aqui por esta vinha. É uma variedade que necessita de solos profundos, ricos e também numa clima com alguma umidade. Mas felizmente também estamos aqui numa zona com boa exposição solar e por isso as doenças ligadas à umidade são mantidas ao mínimo possível. O cacho em si é pequeno, mas é interessante, tem um bago alongado e que produz um vinho que é extremamente com uma extrema frescura e tem uma acidez que vem do solo da Madeira. John Burton viria a ceder o seu lugar em 1912 ao seu filho John Ernest Blandy, que nasceu em Durban, na África do Sul, em 1866. Foi uma época particularmente próspera para a família, em que o negócio estava no seu apogeu. Qualquer família inglesa com a prosperidade da família Blandy teria acesso fácil a um título nobre em Inglaterra, mas esta família não tinha outra ambição senão dedicar-se aos seus inúmeros negócios. Eu acho que é isso que então torna possível nós podemos continuar a produzir vinho de Madeira, especialmente de qualidade, de vintage, por exemplo, da Frasqueira, em que permite-nos ter hoje vinhos do século XVIII, do século XIX. As exportações de vinho da Madeira aumentavam consideravelmente, sobretudo para o importante mercado russo. Mas, entretanto, começara a Primeira Grande Guerra Mundial, em 1914, e os exportadores deixaram de comprar mostos. A família Blandy resolveu ajudar, armazenando enormes quantidades de mostos a custo zero. Depois surgiu a crise da falta de enxofre para tratamento das vinhas, o que fez com que em 1917 quase todas fossem atacadas pelo míldio. E em 1918 havia grande falta de aguardente para fortificar os vinhos. No entanto, John Ernest não tinha formação e não estava preparado para gerir grandes negócios e a empresa experimentou então algumas dificuldades. Profundamente afetado pela pressão das exigências de um negócio tão grande, John Ernest era já um homem cansado e profundamente desiludido quando o seu filho Graham se juntou ao negócio da família. Estamos aqui na vinha de Jardim da Serra, localizado no sul da Ilha da Madeira. E estamos aqui numa altitude de volta de 700 metros. Mesmo sendo uma ilha subtropical, temos aqui uma diferença de a volta de 7 graus, comparados ao nível do mar. E isso permite que haja este tipo de vinha, o vinho sarcial. E nós estamos aqui no meio de uma vinha, que é uma vinha resteira, para maximizar o calor da terra. Muito raramente é que conseguimos vindimar a casta sarcial com níveis de álcool potencial em cima de 11 graus. O sarcial no continente é chamado esganhacão, devido aos altíssimos níveis de acidez. E é esta acidez que nós precisamos para os nossos vinhos. Esta uva consegue produzir um vinho extremamente seco, com notas e aromas florais, cítricos, e que consegue envelhecer para produzir os vinhos vintage Madeira, os vinhos velhos de Madeira, com grande idade. Nascido no Funchal em 1904, Graham Blandy teve que assumir a presidência da empresa apenas com 25 anos,
com a morte do pai em 1930. Numa época conturbada, com problemas sociais um pouco por todo o lado, é na sua presidência que a empresa vai integrar, em 1925, a Madeira Wine Association, que congrega vários produtores de vinho da Madeira. É ele que oferece a célebre garrafa de vinho da Madeira a Sir Winston Churchill. Graham Blandy viria a falecer em 1972. Num jantar em que foi servido um Madeira Blandy Solera de 1792, Sir Winston Churchill disse que tinha que prestar homenagem àquele vinho. Pôs-se de pé, colocou o guardanapo sobre o ombro e foi ele próprio que serviu o vinho a cada um dos convidados, relembrando que aquele vinho tinha sido transportado no navio Northumberland quando este levou Napoleão Bonaparte para o exílio em Santa Helena. Noutra ocasião, sentado no buíque de Graham Blandy, com a capota para baixo, enquanto era aclamado pela população do Funchal, Churchill comentou: "Já fui aclamado por muita gente no mundo por quem fiz alguma coisa, mas nunca tinha sido aclamado com tanto entusiasmo por pessoas por quem nunca fiz nada." A Blandys utiliza os processos mais modernos de produção, ao mesmo tempo que respeita as antigas tradições na produção do vinho Madeira. Localizada no centro do Funchal, a Blandys é responsável pela produção e comercialização de mais de metade do vinho da Madeira de categorias superiores. A empresa possui presentemente diversas instalações ligadas à produção e gera várias quintas dedicadas em exclusivo à produção de uva para vinho Madeira. A equipa de viticultura assegura que à adega chegam uvas nas melhores condições e da melhor qualidade, mediante uma presença constante nas diferentes propriedades sob controlo direto da empresa, bem como através de um contacto permanente com os diferentes viticultores, com quem a empresa trabalha e respeita há 7 gerações, a quem presta apoio e aconselha, zelando para que se obtenha a mais elevada qualidade da produção. Na adega, as uvas são criteriosamente selecionadas, sendo desengaçadas e prensadas, passando-se depois à fase de fermentação e vinificação, consoante o tipo de vinho a produzir. A partir do século XVII, os vinhos da Madeira eram transportados nos porões dos navios e, quando se dirigiam para os países tropicais, sobretudo da América Latina, suportavam temperaturas e níveis de umidade enormes. Mas quando os barcos regressavam à Europa, ainda com vinho, os apreciadores verificavam que o vinho estava melhor, ganhara novos atrativos. Chamaram-lhe vinho da roda e passaram a enviá-los para as Índias apenas com essa finalidade. Foi por isso que os produtores, a partir do século XVIII, passaram a utilizar a técnica de estufagem em que os vinhos são submetidos a condições semelhantes à dos vinhos da roda. Este sistema prevalece até aos nossos dias. John Reeder nasceu na Ilha da Madeira em 1909 e era o terceiro filho de John Ernest. Depois da sua participação na Segunda Guerra Mundial, regressou à Madeira em 1950 para gerir a Madeira Wine Company, a empresa já então detida pela família Blandy. Ficou à frente da empresa até aos 65 anos, ocasião em que passou a presidência ao seu sobrinho Adam Blandy. Os vinhos que enchem as barricas continuam a envelhecer no ambiente tranquilo dos velhos edifícios. Os vinhos cá em baixo têm uma aceleração e uma velocidade e uma cinética de envelhecimento completamente diferente. Têm um bloqueio muito particular. Mas a madeira das barricas por vezes cede, tem pequenas roturas, também devido ao peso do vinho, e é necessário fazer intervenções no próprio local. Por isso, todos os dias temos 4 tanoeiros. Ainda temos um estoque superior a 2,5 milhões de litros em madeira, em casco, em sistema de canteiro, e todos os dias eles passam a revista a todos os cascos da empresa precisamente para prevenir derrames. Não é? Isso é uma regra que nós temos, e podem ver onde nós estamos precisamente. Temos aqui cubas restauradas por tanoeiros de 9.000 litros, que são chamados os leões, daí de chamar o armazém dos leões, e cada leão foi recuperado por um tanoeiro e, por tal, demos o nome do tanoeiro que o recuperou. O mestre Silva, o mestre Rogério, o mestre Emanuel, o mestre José António. Adam Blandy nasceu na Madeira em 1935 e ali cresceu e se formou, tendo entrado para a empresa em 1963 com um espírito diferente, mais evoluído, mais aberto, mais moderno. Se inicialmente isso criou alguma desconfiança, rapidamente o seu valor e a sua atitude foram reconhecidos. Adam Blandy assumiu a direção da empresa quando se deu 25 de abril,
com a queda do governo ditatorial em Portugal. Com as enormes alterações políticas e sociais que rapidamente alastraram por todo o lado, o património da família Blandy ficou em perigo, sobretudo quando começaram as campanhas de nacionalização de muitas empresas. A Madeira Wine Association foi inicialmente uma associação de vários produtores de vinho da Madeira, na sua maioria ingleses ou descendentes de ingleses. A família Blandy haveria de assumir o controle total desta associação e mudar o seu nome para Madeira Wine Company na década de 80 do século passado. É nesta empresa que a família Blandy concentra todas as marcas de vinhos da Madeira que possui, muitas delas com origem nas pequenas empresas e famílias que constituíam a base da antiga associação. A marca Blandy's representa mais de metade das vendas da empresa. Como podem ver, temos aqui o 1920, que é o vinho a granel que temos mais velho em casco, que já foi parcialmente engarrafado em vários anos e ainda estou a tentar aguentá-lo mais uns aninhos, não é? Se não conseguir aguentar em casco, porque isto sofre um processo contínuo de concentração, eles têm que ir para Dammy Jones, para os garrafões grandes, de maneira para irem para o ambiente redutor. Não é só o enólogo que decide, portanto tomamos uma decisão, vendedores comerciais, os administradores, tudo isso. Se houver um vinho que é fantástico, que tem uma evolução fantástica, claro que eu faço sempre, quando eu acho que o vinho está no seu máximo, recomendo, não é? Se for oportuno, esse vinho normalmente é engarrafado ou como colheita ou como vintage. Richard Blandy nasceu em Londres em 1947 e assumiu a presidência do grupo em 1986, num período de grande expansão económica da ilha, mas também de grandes mudanças. As parcerias que foram feitas nessa época revelaram-se fundamentais para o fortalecimento do grupo. Em 1989, a família Symington, grandes produtores e distribuidores de vinho do Porto, tomou a maioria do capital da empresa, que era detida maioritariamente pela família Blandy. Com um parceiro como os Symington e a sua enorme experiência nesta área e inigualável capacidade de promoção e distribuição mundial de vinhos fortificados, a empresa viu os seus negócios prosperar e em 2011, tal como tinha sido acordado, a família Blandy retomou o controle da empresa e a maioria do seu capital. A morte prematura de Richard Blandy em 2002 deixa de novo em aberto a direção do grupo. Ficou, no entanto, o seu legado uma grande visão para o futuro. Michael Blandy entra para os negócios do grupo em 1977, assumindo uma posição de responsabilidade nos negócios da família nas Canárias. Em 2001 é chamado a assumir a presidência por doença do seu irmão Richard e ali se manteve até 2011. Michael deu continuidade ao trabalho feito pelo irmão, completando-o e preparando a empresa para o futuro, contando a partir de 2010 com a ajuda de Christopher Blandy, filho de Adam Blandy. Mas o que é extraordinário é que ainda no tempo do John Blandy, ele insistia com os seus filhos de estar muito perto dos mercados. E hoje em dia fala-se na gestão moderna das empresas, a importância de estar perto dos nossos clientes e estar junto dos nossos clientes. Mas ele praticava isto e eles escreviam cartas para apanhar navios que sabiam que iam sair da Madeira ou iam sair da Inglaterra ou dos Estados Unidos em determinada data, com o fim que ter a certeza de que essa carta ia ser entregue dentro de um prazo certo. E era desta forma que eles conseguiam. E é extraordinário como houve já nessa altura o sentido de estar perto do cliente. Mas o vinho da Madeira é também e cada vez mais a escolha certa para momentos de convívio e partilha, em família ou entre amigos, e pode ser bebido natural ou fresco, servido em cálice, ou apreciado em modernos e deliciosos cocktails em todo o mundo. Christopher Blandy nasceu em 1979, passou pela empresa Symington e fez formação nos Estados Unidos. Em 2010, entra para a empresa da família, assumindo a sua presidência em 2011, ano em que se comemoraram os 200 anos da companhia.
Os vinhos da Madeira têm características únicas que permitem fazer harmonizações incríveis com comida, realçando a sua elegância. O chefe Benoît Sinton seleciona diariamente os melhores produtos locais para as suas criações e inspira-se no mercado funchal repleto de cores, aromas e sabores. Francisco Albuquerque, enólogo da Blendy, sugere para cada prato a melhor combinação de vinho da Madeira, apresentando novas formas de consumo deste vinho único no mundo. A ideia aqui é fazer um chutney com as nossas maçãs da ilha. Depois tem o componente da laranja. Eu quis deixar a casca da laranja. Combina com uma terrine de foie gras caseira, ok? Marinada com verdelho. E por cima um pouco de flor de sal que vai fazer a ligação entre o chutney e o cremoso do foie. Tem um pouco de gengibre. Levanta um pouco os citrinos e que liga bem também com a maçã em compota, em chutney. Tem que ter elementos salobres, agridoces. Lembrei-me do verdelho, mas num verdelho de 10 anos, também é um blend de 10 anos. Que A combinação é bastante feliz. Hoje, como desde a sua fundação, a Blendies é uma empresa familiar líder na produção de vinhos Madeira e o maior produtor e exportador do vinho Madeira de qualidade superior. A sua liderança em inovação, vinificação, vendas e marketing resultou no reconhecimento internacional da empresa, que ano após ano recebe elogiosas críticas dos mais conceituados especialistas e os grandes troféus da especialidade atribuídos em concursos internacionais um pouco por todo o mundo. A aposta na excelência da produção traduz-se nas certificações de qualidade e inúmeros prémios ganhos ano após ano pela companhia, que conta nos seus quadros com profissionais motivados, altamente qualificados e com uma larga experiência no setor. Saúde.